Bom dia, meus maravilhosos, minhas maravilhosas. Segundou, bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura, do nosso projeto Expande Comigo, do livro As Leis Dinâmicas da Oração. Tá sendo incrível, gente, tem sido muita bênção, muita consciência. E hoje nós estamos aqui para começar o nosso dia expandindo as nossas moléculas, atualizando a nossa realidade, para o que mais é possível, para o que mais tem disponível que nós ainda não consideramos, que se nós considerássemos, atualizaria uma nova realidade em nossas vidas. Deixa eu compartilhar aqui com o direct, mandando para o pessoal, convidando o pessoal para participar dessa leitura com a gente, para que a gente possa fortalecer, né, essas consciências, expandir cada vez mais, porque nós criamos a nossa realidade com o conjunto de um ou mais pensamentos. Então, como seria nós estivermos aqui conectados, engajados numa egrégora, né, em grupos de pessoas buscando por novas possibilidades, por metanoia, transformação da nossa mente, né, que é isso que a gente ouve na palavra de Deus, na nossa Bíblia, para quem é cristão e acredita na palavra de Deus, ela fala isso, né? Sejam renovados pelo poder do vosso entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós precisamos acessar hoje? Qual é a verdade que eu ainda não estou percebendo, que se eu percebesse, atualizaria uma nova realidade imediatamente? Então, esse é o meu convite para você no dia de hoje. Sejam bem-vindos ao Expande Comigo. Vamos chegando, vai falando para mim de onde vocês são. Se vocês já me conhecem, se vocês são novos por aqui. Bom dia, amiga. Bom dia. Seja bem-vinda. Vamos começar a nossa leitura de hoje do livro As Leis Dinâmicas da Oração. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje nós vamos começar falando o caminho para a bênção instantânea. Bom dia, Luciano. Muitas pessoas duvidam que suas orações tenham algum poder. Deste modo, suas ideias de oração ficam somente restritas às emergências, à oração do desespero. Um piloto de um grande avião de treinamento comunicou ao sistema de controle o seguinte: uma asa partiu, o trem de pouso se foi, a visibilidade é 50 pés. Carregamos dinamite. Quais são as suas instruções? Rapidamente veio uma mensagem da torre de rádio. Agora repita comigo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Muitas pessoas são como este homem da torre de rádio. Eles pensam que a oração é somente para as emergências, apesar que se as pessoas orassem mais, haveria menos emergências e essas seriam maravilhosamente bem resolvidas. A oração é uma arte, é uma ciência. O dicionário descreve uma arte como um dom, também como uma habilidade humana para fazer as coisas acontecerem. O dicionário descreve ciência como conhecimento que é conquistado com a prática e estudo sistêmico. A oração, então, é um dom estudado e praticado, ou a habilidade para fazer as coisas boas acontecerem na vida de alguém, através do contato com o seu próprio Senhor interior. Isso explica porque algumas pessoas parecem ter o poder da oração e outras não. Aquelas que não têm o poder oram somente nas emergências. Se é que oram. Elas esperam até que estejam em uma situação de aterrissagem forçada para que isso não ocorra e pedem ajuda a Deus. É útil que se pratique a presença de Deus exatamente como se pratica a música.
A prática leva à perfeição. E a arte de orar deve ser desenvolvida exatamente como qualquer outra habilidade. Isso é fácil de ser feito porque quando você pratica a arte da oração, mais satisfatória ela se torna e mais fascinado você ficará com os valores místicos e práticos. Depois de pouco tempo, você a achará orando profundamente, em qualquer momento e em qualquer lugar, fazendo contato com seu próprio Senhor interior, que Ele quem traz paz, renovação e resultados certos. A oração é o caminho para o benefício instantâneo. Bom dia, Ká. Bom dia, Tati. Sejam bem-vindas. Ontem à noite eu fiz uma experiência com os meninos, né? Ontem à noite a gente foi orar para dormir e eu pedi para que eles levantassem as mãos para o alto e que eles observassem o momento enquanto nós orávamos, o que eles iam perceber na mãozinha deles. Então você que está me assistindo agora e que nunca teve uma experiência com o divino e que nunca observou o quanto você pode ser impactado pela presença que te rodeia, como as moléculas ao seu redor, a energia que está ao seu redor, ela interfere no seu campo, na sua vida. Eu quero que você faça esse exercício que eu fiz com as crianças ontem. Então, enquanto eu orava ontem, eu pedi para que as crianças levantarem as mãos. E elas iam perceber na palma de suas mãos algo diferente. Então, a gente começou a oração, né? Querido Deus, obrigada por este dia. E começamos a orar e a falar com Deus, pedir para que o Senhor abençoasse a nossa casa, a nossa família, o nosso alimento, que nós agradecemos a Ele pelo dia de hoje, né? Que Ele pudesse tirar toda a tristeza do nosso coração, nos fortalecesse, nos curasse, tirasse toda a mágoa, tudo aquilo que estivesse impedindo de ir mais adiante. Então, enquanto eu estava ali fazendo a oração com os meninos, eles começaram a sentir, né, a presença da energia nas suas mãos. Não sei se você está conseguindo fazer aí, perceber. Fecha os seus olhos e vai percebendo a energia movimentando na sua mão, né? Alguns vão sentir um calor, vão sentir que a mão vai começar a esquentar. Vai sentir como se estivesse formigando na mão, uns formigamentos na mão. Eles falavam que sentiam como uma onda, que a mãozinha fazia assim, abria e fechava. Eles sentiram que as mãozinhas deles iam movimentando sozinha. E eles ficaram tão felizes, eles ficaram tão admirados de poder perceber isso, de sentir Deus, de sentir que as mãozinhas dele têm poder de transmutar a energia do ambiente. Porque a Bíblia fala, né, que as nossas mãos, onde nós colocarmos as nossas mãos, nós iríamos abençoar. Então essa energia que sai do nosso ser, ela vai transmutando e vai mudando toda a energia do nosso ambiente. E quando você começar a orar com as suas mãos levantadas e você perceber essa energia que se move através de você, você vai perceber que você também se expande. É como se você saísse de dentro de você e você ficasse grande, assim. É uma sensação de leveza, uma sensação grandiosa. Então façam isso na vida de vocês, vocês vão perceber quantas possibilidades maravilhosas vão se abrir e como é maravilhoso poder sentir Deus de uma forma tão simples e poderosa. Então isso foi o que aconteceu comigo e com os meninos ontem. Foi muito legal, eles ficaram muito felizes, disseram que eles querem aprender mais, que eles querem saber mais, mamãe, eu quero aprender mais isso que você faz. E a Tati está aqui falando que ela fez o devocional Café com Deus Pai de hoje e falava de mim ou falava comigo enquanto ela orava. Gratidão, amiga, por se lembrar de mim nos seus devocionais, por abençoar e entregar a minha vida diante de Deus. É muito bom você ter amigos intercessores, amigos que colocam você diante de Deus nas suas orações. Eu fico muito feliz e grata de saber que tem pessoas intercedendo pela minha vida enquanto eu durmo. Gratidão. Deus multiplique e transborde, né, esse amor e esse carinho na sua vida. E aí eles falavam, mãe, eu quero aprender mais. Inclusive, eu ia comentar com vocês que eu e a Tati conversávamos e nós queremos realizar um projetinho esse mês de outubro, mês das crianças, um encontro sobre os botões mágicos, né?
para ensinar as crianças a como se autorregularem, a se acolherem, através da kinesiologia, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês hoje o que é a kinesiologia, que vocês podem liberar emoções nos corpos de vocês através de pontos do nosso corpo e de afirmações de reprogramação. Bom dia, Alan. Bom dia, Expedito. Nossa, Expedito, quanto tempo, Suelen. Sejam bem-vindos ao nosso clube do livro de hoje, né? Já fiz a leiturinha de um capítulo para vocês que estão chegando. E agora eu vou continuar lendo mais um capítulo e trazendo para vocês mais consciência. O primeiro capítulo que nós falamos são pessoas que deixam para orar somente no momento de emergência, né? E como seria que a oração, ela é uma arte e uma ciência, e que a arte significa dom e a ciência significa conhecimento que é conquistado com a prática de um estudo sistêmico. Então, não adianta você querer fazer algo se você não praticar. Nós somos a soma daquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, nós somos a soma daquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, o que você tem feito na sua vida? Então, fica esse convite para que você possa desenvolver a ciência da oração, né? Então, vamos lá. E a gente fala aqui no livro, né? A Catherine Ponder, ela fala que orar é expandir a alma. Algumas vezes a oração leva você a um beco sem saída, sem resultados, ao invés de um caminho vitorioso para a bondade? É uma pergunta. Orar é expandir a alma. Quando suas orações não são respondidas, talvez seja porque sua alma não esteja expandida o suficiente para aceitar a resposta. Talvez você já tenha ouvido a história do jovem missionário que veio para casa visitar seus pais pela primeira vez depois que havia assumido a sua primeira igreja. Seus pais esperavam receber notícias animadas para o seu trabalho. Quando sua mãe perguntou: "Filho, o seu rebanho cresceu muito depois que você assumiu a igreja?", ele honestamente respondeu: "Não, mas eu cresci. Eu cresci ao tentar fazer com que eles cresçam." Esse jovem estava tendo a sua alma expandida. Quando suas orações parecem não serem respondidas, geralmente é porque a resposta deve ser maior e melhor do que você tinha imaginado. Então continue orando e pedindo que você seja expandido em consciência o suficiente para estar habilitado a receber as bênçãos desejadas quando elas vierem. Essa é a hora de afirmar: eu estou aberta e receptiva para as bênçãos de Deus em cada fase da minha vida. Eu estou aberta e receptiva agora para as bênçãos de Deus conforme elas se manifestam em cada fase da minha vida. Vamos de novo? Eu estou aberta e receptiva para as bênçãos de Deus em cada fase da minha vida. Eu estou aberta e receptiva agora para as bênçãos de Deus conforme elas se manifestam em cada fase da minha vida. Eu recentemente perguntei a um famoso ministro que desfrutava com abundância de todas as bênçãos da vida o segredo do sucesso, e ele começou declarando: eu estou aberto e receptivo agora para as bênçãos de Deus em cada fase da minha vida. Ele continuou essa prática de oração por todos esses anos com abundantes resultados de saúde, riqueza e conhecimento. Em alguns momentos que você ora, você pode não obter aquilo que está pedindo, sem que sua oração tenha sido feita em vão, embora essas coisas nem sempre aconteçam como você deseja. Quando você ora, uma coisa é certa: você muda. Sempre ocorre alguma mudança, trabalhada no invisível, que é necessária e que conduz às respostas da vida. Quando você ora e não é imediatamente respondido, é porque você não está tentando limitar a bondade de Deus na sua vida. Você tem inconscientemente dito que a tua vontade não seja feita e sim a minha. Vem, Senhor. Suas orações desse modo não serão respondidas até que sua incondicionalidade se renda o que Deus diga. Senhor, você sabe mais. Eu sei que aquilo que o Senhor quer para mim é maior e melhor do que eu possa possivelmente imaginar. Eu agora sigo e digo essa oração sem ser respondida de acordo com a sua grandeza da melhor forma. Eu agora sigo e deixo que o teu fluxo ilimitado de bondade entre nessa situação condicional. Você pode estar certo de que sob tais condições, independente dos seus sentimentos, necessidades e desejos, as bênçãos duradouras virão para você, somente quando você pedir a vontade benevolente de Deus,
se manifeste na sua vida. Se cada um de nós se abandonasse completamente na vontade benevolente de Deus, o mundo se tornaria novamente o jardim do Éden. A surpreendente verdade sobre a oração é que todas são respondidas por nosso Pai amado. Não importa quando a oração parece ficar sem respostas, você pode estar certo de que em algum lugar existe uma forma de comunicação entre você e a graça infinita. Sempre um desejo no coração é Deus abatendo uma porta na sua consciência, levando você a receber todas as bênçãos necessárias na sua vida. Em vez de achar que seus desejos são impossíveis a serem concretizados, declarem: eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todas as bênçãos de Deus tem para mim, e Deus agora tem bênçãos ilimitadas. Quando suas orações não forem respondidas, olhe para dentro de você mesmo e peça para lhe ser mostrado como resolver esse bloqueio. Então, o que acontece, né? A gente já explicou algumas vezes aqui, mas eu vou responder novamente, porque talvez existam pessoas que são novas. Ao redor do nosso corpo existe um campo chamado tóros, que é um campo que sustenta o nosso corpo. E quanto mais expandido esse campo, mais aberto nós nos tornamos para as infinitas possibilidades. Mais elevado nossa vibração, nós acessamos mais possibilidades. Quando nós estamos na contração, na definição, na conclusão de como nós queremos que a vida seja, nós não estamos abertos para o que mais é possível. Então, todas as expectativas, projeções, conclusões e definições que você tem de como a vida tem que ser, você está disposto a soltar, liberar, cancelar, revogar, e tudo isso agora desde o ponto de origem, e se abrir para essas infinitas possibilidades e permitir que Deus traga para você os sonhos dele para a sua vida. Né? Existe uma pergunta de Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, que ele estava na pior fase da sua vida, ele estava muito triste, desesperançoso, onde ele não via mais saída para os seus problemas. E então ele começou a fazer essa pergunta, né, para Deus: o que eu posso ter, fazer, criar, gerar, vibrar, sintonizar que faria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena? E ele ficou repetindo essa pergunta todos os dias, incessantemente, até que algo novo surgiu, até que uma nova possibilidade surgiu para ele. E aí ele conseguiu ter a consciência dessa ferramenta chamada Access Consciousness. Então, às vezes, na oração, nas perguntas, nas afirmações, você vai expandir a sua consciência de tal forma, né? O que é expandir a consciência? Expandir a consciência é estar presente com a sua vida. É estar totalmente consciente, presente para ouvir aquilo que vai chegar através de você, através de uma intuição, através de uma informação, através de um conjunto de conhecimentos que vai te dar clareza e conhecimento de como criar uma nova possibilidade. Então, vários dias depois de fazer essa pergunta, ele foi fazer um atendimento para uma paciente. E enquanto ele atendia esse paciente, ele começou a ter a informação desses 32 pontos que nós temos ao redor da nossa cabeça, chamada barras de Axis. E a partir daí ele começou a aplicar essa técnica e ele foi tendo transformações na vida dos seus pacientes e na sua própria vida. Então, quais são as consciências que Deus está disponível para você, que só você veio para trazer para essa realidade? Porque nós somos seres únicos, né? Os nossos fios de cabelo, o nosso DNA, enfim, existem muitas coisas dentro de nós que são insubstituíveis. Nós somos únicos. Então, quem é você? Como você gostaria que fosse a sua vida? Se você estivesse vivendo a sua vida hoje, o que você faria? Então, é que esse lugar que você possa reconhecer todo o poder e potência que tem dentro de você. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que é esse campo, né, que eu estava te explicando do Taurus. O que é esse Taurus, para quem não conhece, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente começa a trabalhar esse campo eletromagnético através das nossas orações, nós vamos nos abrindo para mais possibilidades. Então, todo esse lugar que fica preso em nós... Deixa eu fechar um negócio aqui para mostrar. Vou inverter a tela do celular para vocês verem.
Deixa eu achar aqui, diverte. Tá vendo aqui, ó? Esse é um campo, se você tá dando reflexo ali, mas no meio dessa luz aqui tem um corpo de uma pessoa. Então, esse campo chamado eletromagnético é um corpo humano, onde tem esse campo de energia que sustenta o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente tá no controle, na definição, esse campo ele fica apertadinho aqui, ele fica bem pertinho do nosso corpo. E a gente fica suscetível a ataques, a gente fica suscetível a doenças. E nosso padrão energético ele vai diminuir. Então a gente precisa expandir isso. E a gente expande como? Como eu expliquei para vocês, através da oração, das afirmações, mudando a nossa mente, né? Porque a mente ela gera sentimento, o sentimento gera vibração. E quanto mais leve, mais possibilidades a gente estiver vibrando, mais a gente vai acessar isso, que é como eu falei ontem nos stories, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Então, quando eu estou vibrando, eu estou criando um campo, vamos imaginar que esse campo, ele é um imã, né? Ele é um imã que vai puxar para perto de você aquilo que você está vibrando. Então, quanto mais possibilidades você tiver vibrando maior, mais coisas boas você vai trazer para a sua vida e para o seu viver. Então, essa é a importância de orar, da oração. Bora lá, vamos ler mais um capítulo aqui. Não pressione a oração. As pessoas frequentemente se desencorajam na oração porque elas se esforçam em orar de maneiras para as quais não estão prontas. Elas sempre sentem menos que possam orar como pessoa que já tenha uma técnica espiritual avançada. Suas orações não podem ter poder. Isso é uma bobagem. Até mesmo a oração mais simples pode ser respondida. Uma pequena garota de 8 anos de idade ouviu uma palestra que eu dei sobre a oração e disse: "Eu sei tudo sobre o poder da oração e seu funcionamento. Semana passada, meu cachorro fugiu de casa e ficou 2 dias fora. Ele nunca tinha feito isso antes e eu fiquei com medo dele nunca mais voltar. Até que eu me lembrei do poder da oração. Então eu me acalmei e orei pedindo para ele voltar para casa. Em alguns minutos, o meu cachorro veio correndo pelo jardim e estava muito satisfeito em me ver." Você descobre o poder da oração gradualmente, normalmente e naturalmente, conforme você está preparado para isso. Você não precisa pressionar. Na verdade, pressionar dói e destrói a oração. Apesar do seu crescimento algumas vezes parecer gradual, até mesmo lento, isso é normal. O crescimento forçado pode trazer uma reação negativa. Todo o avanço espiritual vem com a normalidade. Não existe nada estranho ou bizarro ou anormal sobre o poder da oração. Trata-se de um processo fácil, natural e normal. Você sempre pode obter resultados diretamente de onde você está, no seu atual nível de entendimento sobre a oração. Você tem agora todo o poder da oração que você precisa para enfrentar a vida vitoriosamente. Uma dona de casa aborrecida estava nervosa e insone. Após telefonar para o seu ministro, lhe foi pedido que afirmasse: "A paz de Jesus Cristo, sendo derramada agora sobre mim, e eu estou relaxado, mental e corporalmente." Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Pessoal, conta pra mim aqui, vocês já tiveram algum resultado sobre a oração? Vocês têm o hábito de orar? A oração é algo que vocês colocam na sua vida todo dia, o tempo todo. Eu falo com Deus, com o Espírito Santo o tempo todo. Eu tô lavando louça, tô falando com Deus, eu tô no carro, tô falando com Deus. Eu tô atendendo, eu tô falando com Deus, tô ali orando, pedindo pro Senhor mudar a realidade daquele paciente, para que ele mude a família, que ele mude o coração, que ele mude os pensamentos. Né? E essa afirmação é maravilhosa. A paz de Jesus Cristo está sendo derramada agora sobre mim e eu estou relaxado mental e corporalmente. O nosso corpo, gente, as nossas células, as nossas moléculas, elas são inteligentes. As nossas palavras, elas impactam tanto o nosso ambiente como dentro do nosso corpo. Então, como nós nos abençoamos, como nós falamos coisas ao nosso respeito, isso vai interferindo nas nossas células. E o nosso cérebro precisa do comando. Eu estou no comando agora, porque nós estamos acostumados a funcionar no piloto automático.
Então vai ter momentos que vocês vão ter que fazer afirmações para dominar a mente de vocês, para colocar vocês no comando, né? O que eu falo vocês é vocês do eu superior, a centelha divina que habita dentro de vocês, e não mais ficar sendo dominado pelos seus pensamentos aleatórios. Como nós falamos nos primeiros dias, que 99% dos nossos pensamentos e sentimentos, eles não são nossos. Nós captamos isso ao redor. Captamos tanto pela capacidade que nós temos de canalizar, né, essas informações ao nosso redor, como através das nossas crenças, como através dos nossos programas que foram instalados em nós, no nosso desenvolvimento, na nossa infância, nas nossas educações, em todos os momentos da nossa vida. Então é importante nós perguntarmos e termos domínio sobre a nossa mente. Então o que acontece, né? Como a gente falou lá no início, que a oração ela é uma ciência que você vai adquirindo sistemicamente. Então, a partir das suas experiências subjetivas, você vai adquirindo essa ciência. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que é importante tanto tudo que você já viveu. Então, 10% na sua vida é tudo aquilo que você já viveu, aquilo que está no passado, né? 20% é aquilo que vai acontecer, né? Que são seus sonhos, seus desejos, as suas inspirações. É importante visualizar, é importante sonhar, é importante visitar os seus sonhos, né? Visitar lugares, casas, profissionais que estão executando o trabalho que você tem desejo de realizar, né? Que você vai conhecer as possibilidades, os positivos, as dificuldades. É importante você ter esse movimento. Mas 70% da nossa vida acontece no agora, no presente. Então, o que se requer para que nós estejamos tão presente e consciente com a nossa vida que nada nem ninguém vai puxar para longe disso, pois nós não vamos estar validando a realidade de ninguém, mas nós vamos estar totalmente comprometidos com cada molécula do nosso ser para criar uma realidade mais grandiosa. E o que leva você a esse estado de total presença é a oração. A oração, as afirmações, as meditações. Então, são situações que trazem você para o estado de presença. Por quê? Ele atinge o desaceleramento das nossas ondas cerebrais, nos levando a relaxamento alfa. Que eu já expliquei no primeiro dia também. Então, o relaxamento alfa, ele nos proporciona o quê? Uma expansão. A gente se sente grande para fora, leve, né? A gente tem decisões mais assertivas, tem consciência sobre, sem muita emoção diante das adversidades, a gente consegue ser mais consciente, menos emocional diante das circunstâncias da vida. E a gente expande esse torus para que a gente possa acessar mais possibilidades. Então, para quem está chegando agora, eu contei uma experiência das crianças, volta depois e assiste, vai ser muito legal vocês entenderem e poderem experienciar essa realidade dentro de cada um de vocês também. Foi algo muito legal que as crianças viveram ontem. E eles querem mais, né? Então, apesar de ela nunca ter... Vamos continuar a leitura aqui, combinado? Apesar de ela nunca ter tido nenhuma fé no seu próprio poder de oração, agora se sentia forçada a depender dela. Buscando pelo método certo, ela finalmente deu passo à frente e disse: "Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, querido Pai." Uma grande sensação de paz a envolveu novamente e ela relaxou em um sono profundo. Através dessa experiência, ela aprendeu uma grande verdade. Já não tem agora todo o poder da oração que precisa para ter uma vida vitoriosa independente de problemas. Esta é apenas uma maneira de usar o poder da oração para que você já tenha. Então, quantas vezes a gente vai deitar na nossa cama e a gente fica pensando sobre os problemas que a gente passou durante o dia, sobre aquilo que a gente não conseguiu resolver, ou sobre aquilo que a gente gostaria que tivesse sido e não foi, né? Quantas vezes a gente faz esse movimento? Quantas vezes a gente fica pensando no que vai fazer no dia seguinte? Então, são pequenos hábitos, são pequenas mudanças de comportamento que vai começar a trazer você para mais presença, para mais estado de presença. Por quê? O nosso cérebro ele não sabe o que é real ou imaginário. Então, quando a gente tenha esse comportamento de ficar pensando sobre o amanhã ou sobre o que já passou, a gente vai criar mais estresse para o nosso ser. Porque, como eu estou te falando, o cérebro não sabe o que é real imaginário. A partir do momento que você manda uma informação para ele aquilo já está acontecendo.
Então tenha, né, nesses últimos dias a gente colocou tantas frases legais, tantas afirmações legais, para que vocês possam ir declarando, né, durante a semana, durante o dia. No final dessa live a gente vai tentar recapitular todas elas e fazer uma oração para a gente poder potencializar e começar a nossa semana com muitas possibilidades novas para nós. Então, gente, então é esse espaço. Então, a oração, ela age tanto no mundo espiritual como no nosso corpo físico, mental e emocional. Então, a oração, ela é uma ferramenta que ela age em todas as esferas do ser, né? É corpo, mente e espírito. Então, é você trabalhar esse lugar, tá bom? Então, a nossa mente, ela tem o poder de ter o domínio sobre a nossa criação, da nossa realidade. E 95% da criação, ela é inconsciente. Então, vamos começar a trazer esse movimento na nossa vida, tá bom? Então, vamos para o próximo capítulo. Quando suas orações parecem estar bloqueadas, olha lá, lembra que eu falei que quando a gente está contraído, esse campo está pertinho do nosso corpo, é como se a nossa oração não passasse do teto, é como se a gente não, né? Vamos ler aqui o que esse capítulo fala a respeito disso. À medida que você desenvolve sua consciência de oração, se os seus poderes parecem estar bloqueados, se você tem períodos em que sente não estar em condições de orar efetivamente, ou até mesmo de orar, não fique desencorajada. Esses períodos ocorrem sempre que sua consciência de oração está mudando e se expandindo. Um processo digestivo, uma purificação está ocorrendo. Você talvez se sinta desconfortável com indescritível sentimento de estar profundamente comprimido dentro de seu ser, de modo que está difícil fazer contato espiritual. Um processo de limpeza está ocorrendo, comprimindo e dissolvendo as velhas emoções negativas. À medida que os poderes de oração se tornam ativos dentro de você, eles limpam os níveis mais profundos da sua mente consciente. As que levam na superfície de sua mente consciente, que é quando você tem a sensação de compreensão, está havendo na profunda mudança, uma mudança curadora está ocorrendo. Após esse processo de purificação, você poderá novamente orar de forma efetiva, mas talvez de uma forma diferente, em um nível mais profundo. Existem graus e níveis de oração para serem aplicados à sua necessidade nos vários níveis de sua experiência de vida. No místico, no século XVI, Santa Teresa descreveu esse desdobramento progressivo na oração em seu celebrado livro Castelo Interior, como cada grau ou nível de oração sendo comparado com um quarto separado na casa da sua alma. Ela comparou o crescimento da alma pela oração com uma largura, como uma lagarta que se torna uma borboleta. Desse modo, à medida que você desenvolve seus poderes de oração, você segue através de vários graus e níveis para outros graus e níveis de oração. Isto ocorre porque um tipo de oração não satisfará você para sempre, sempre funcionará sempre para você. Por isso, você precisa conhecer os vários métodos de oração que nós vamos acessar neste livro e como os invocar. Se a oração não tem fornecido tanto triunfo na sua vida quando você deseja, isso pode ser porque talvez você não tenha percebido todas as maneiras pelas quais você pode orar. Às vezes o método de oração parece certo, em outras esse método não funciona exatamente como você quer. Quando seus métodos de oração parecem ser perdidos, seus poderes, isso pode ser um bom sinal. Isso pode indicar que você está crescendo espiritualmente, mentalmente e emocionalmente e que você já está pronta para tentar voar através de outros tipos de oração. Uma coisa que acontece bastante quando a gente começa os atendimentos de expansão da consciência é que existe um período de cartaz, né? Que a gente fala desse período de expurgo, de purificação. Então as pessoas elas tendem a sentir uma introspecção, elas querem ficar mais em silêncio, mais sozinhas. É um sentimento de tristeza, né? E a gente sempre fala que a gente tem que perceber se é tristeza, né? O que é isso que eu tô sentindo? Ou se é só esse período de restabelecer o sistema, né? A gente não fala quando a gente está fazendo uma atualização no nosso computador, que aparece lá a atualização, ele fica em modo stand-by.
Isso também acontece com as nossas células, isso também acontece com o nosso corpo, com a reprogramação biológica. Então nós precisamos desse momento para fazer a restauração do nosso ser. E o que a gente precisa é aprender a conversar com as nossas emoções, porque os nossos sentimentos e emoções, elas têm a função de trazer consciência à tona. Então sair do julgamento do errado das possibilidades. A gente está sempre invalidando um sentimento como errado, como feio. E se você tivesse, em vez de estar julgando o sentimento que você está tendo, você perguntasse para ele: tristeza, que consciência se requer aqui? Isso é tristeza ou é outra coisa? Ou será que eu só estou escolhendo ficar em solitude? Ou será que eu só estou aprendendo a me restaurar, a me restabelecer, a elevar a minha energia para um outro espaço? Né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Nunca invalide um sentimento, seja ele raiva, seja ele medo, seja ele tristeza. O que esse sentimento está querendo me trazer? Qual é a informação que está aqui? Como eu criei isso? Posso mudar isso? Se sim, como posso mudar isso? Que recompensas e não recompensas eu tenho em estar assim? Até comentei nos stories ontem que a gente passou por umas situações aqui em casa. Samuel foi diagnosticado com dislexia. Ele mudou de treino que ele treinava natação. Ele está fazendo um outro treino. E agora a agenda dele vai aumentar, porque ele vai ter que começar a fazer fono, psicopedagogo, psicóloga. Aí já tem a natação todos os dias, aí tem a escola. Então a demanda dele aumentou e, consequentemente, a minha, que sou mãe, né? Que levo, que busco, que tenho que acompanhar o desenvolvimento dele, e são vários detalhes, né, na vida que a gente vai observando. Aí eu tenho o Pedro também, que também exige, né, aí crescendo, já mais independente, mas ainda tem as questões dele. Essa semana, meu marido foi fazer um treinamento fora, então existe todo um outro estresse na casa, né, que aí as crianças ficam mais alvoroçadas sem a presença do pai. Então, assim, a gente tem essas situações que vai saindo do nosso controle. E na sexta-feira eu tive a necessidade de ficar sozinha comigo mesma. Me recolhi, me retirei, tive um tempo de qualidade para mim, né? Então eu aprendi, a gente tem que nos tornar os nossos próprios tutores. Então isso é o que funciona para Andressa, né? A Andressa, ela tem um traço oral. Eu tenho um traço oral rígido. Então, são os meus dois traços mais altos. Então, eu tenho uma necessidade, uma forma de funcionar que seja diferente da sua. Então, você precisa começar a pensar e perceber o que é nutritivo para você. Às vezes, uma pessoa que é nutritivo para ela, uma pessoa que tem um traço psicopata, é nutritivo para ela sair para correr. É nutritivo para ela se desafiar em alguma coisa. Entende? Então, é esse espaço de nutrição que você tem que perceber o que é verdadeiro para você. Então, nós temos também essa questão dos traços de caráter, que nós precisamos nos conhecer para poder saber como nós funcionamos. Então, eu aprendi, né, a ter esse momento de me retirar, de ficar em solitude e respeitar esse processo de cartaz. E essa questão da cartaz é tão interessante que talvez você que está acompanhando aqui a leitura do livro desde o primeiro dia, você pode ter observado que talvez você tenha aumentado a sua necessidade de ir no banheiro, talvez o seu intestino que não estava funcionando voltou a funcionar, talvez o seu sono que estava sendo comprometido você começou a dormir melhor, os seus sonhos diminuíram. Então são pequenos movimentos que vai mudando, que vai trabalhando na nossa mente, no nosso corpo, nas nossas moléculas, que talvez você não esteja percebendo. Então, comece a perceber, vocês que estão aqui assistindo, tem algo que você percebeu nessa semana que foi diferente? O que você aplicou dessas leituras, dessas consciências, que trouxe uma nova realidade para você? Eu recebi muito WhatsApp, muitas mensagens no meu WhatsApp dos meus clientes que acompanham, das consciências que eles acessaram, né? Do estado de vulnerabilidade, de honrar os pais, de olhar, enfim, várias coisas que nós falamos aqui. Então fica essa dica aqui para vocês. Então vamos continuar a oração para a gente poder encerrar a nossa leitura de hoje, porque o tempo passa rapidinho, né? Vocês estão caladinhos hoje, estão tudo prestando atenção. Como pode melhorar o que mais é possível? A diversidade da oração.
Duas pessoas não podem orar exatamente da mesma forma. A oração é pessoal, a oração é individual. Não se deve ficar alarmado se os seus métodos de oração são completamente diferentes dos usados pelos seus familiares e amigos. Geralmente, o marido e a esposa oram de forma completamente diferente, ainda que cada um esteja satisfeito com cada um faz o seu conteúdo espiritual, né? Cada um esteja satisfeito, cada um faz o seu contato espiritual. Um homem de negócios contatou-me para ele orar com verbos de afirmação e negação. Esses são os métodos de oração e ele tem experimentado resultados maravilhosos na sua saúde e na sua prosperidade a partir deles. Sua esposa, por outro lado, ora praticando meditação e silêncio. Esses métodos têm sido igualmente efetivos para ela. Existem muitos níveis e graus de oração para encontrar as suas necessidades espirituais, necessárias de muitos tipos de pessoas, todos nos vários níveis de entendimento espirituais. Os santos e místicos da antiguidade eram muito poderosos em oração, ainda que não descrevessem suas experiências espirituais da mesma forma que nós. Tá vendo o que eu comentei com vocês agora? Que existem os traços de caráter, que existem os tipos de personalidade e que é importante você se reconhecer, porque o que funciona para um não funciona para o outro, sabe? Então tem pessoas que às vezes ela tem uma mentalidade da contração, ela é mais negativa, ela é mais controladora, que a gente fala das 9 perfis do Enneagrama. Como pode melhorar? Vai, calma, respira. Os 9 tipos de personalidade do Enneagrama. Então existem pessoas que elas tendem a ser mais reservadas, perfeccionistas, detalhistas, né? Tem aquelas que são mais enérgicas, mais coléricas, mais sanguíneas. Então existem todos os tipos de oração. A Bíblia é recheada desses tipos de personalidade e de várias formas de orar que podem nos impactar. Então você tem que ir lá e estudar e conhecer qual é o personagem aqui que eu me identifico. Olha, eu me identifico como Josué. Olha, eu, Andressa, sou apaixonada no apóstolo Paulo. Eu amo o apóstolo Paulo, né? Outra, a rainha Esther, a princesa Esther, uma história de Esther, Davi, não sei, Jó, não sei qual que é aquele que você se identifica. E como que eu vou me identificar? Como eu vou saber como eles oraram para que eu possa modelar? É importante a modelagem, a gente precisa ter alguém para modelar, para co-criar, né? A partir desse conhecimento, eu vou lá, olha, ele fez isso, e como eu posso criar mais isso? Se eu aplicar isso na minha vida, como que vai ser minha vida daqui 5, 10, 20 anos? É importante a modelagem, né? Já deixei aqui algumas indicações de livros, de filmes, de pessoas para que vocês possam modelar. Então é muito importante que vocês façam esse movimento, que vocês conheçam alguém que compativelmente, energeticamente, vocês se identifiquem e possa ali, através dessas histórias, também co-criar algo mais grandioso para a vida de vocês. Então, é esse lugar, tá bom, gente? Bora lá, mais uma leitura? Tô empolgada, né? Vocês percebem que a minha mente faz um monte de volta. Então, vamos conhecer os traços de caráter. Vamos conhecer os tipos de personalidade. Vamos fazer o tipo de comportamental. Nós vamos realizar agora online a imersão Desvendar. Eu já realizei alguns eventos da imersão Desvendar presencialmente, porém isso fica limitado para as pessoas de Bauru, né? Então a gente vai realizar a imersão Desvendar num período da semana, durante a noite, 2 dias. Nós vamos dividir isso em 2 dias, porque é um conteúdo bem intenso, que é aquele movimento que você vai quebrar todos os paradigmas, vai expandir a sua mente aí, gente, vai mudar a sua mentalidade, vai expandir você em conhecimento de pelo menos uns 10 anos. São informações, são consciências de que talvez você nunca tenha acessado nos seus últimos 10 anos, você vai mudar a sua vida. Ou em um dia, de 6 horas, né, de 4 a 6 horas, ou de 2 dias em 2 encontros de 4 horas, 3 horas e meia cada um dos nossos dias, que vai trazer o seu índice de satisfação pessoal, quais são os seus mecanismos de defesa, qual é o modelo da sua mente, quais são as crenças sabotadoras que estão limitando você, a identificação de raiz de trauma, como sua mente funciona, quais são os seus recursos diante de algumas situações, como você lida com os seus problemas,
A imersão Desvendar é um processo que eu faço um atendimento no individual em 10 atendimentos. E eu criei um método para entregar isso em um único dia de transformação na vida de vocês. Então fiquem ligadinhos que logo em breve nós vamos realizar essa imersão Desvendar em método online para vocês, tá bom? O valor vai ser super acessível, não se preocupe com o preço. Pensem no valor, vocês vão estar investindo em vocês, investimento. Você é o seu maior patrimônio, tá? E por que vai ser cobrado, Andressa? Porque existe o que? A lei do amor. Existem 3 leis do amor e uma delas é a lei da troca, dar e receber. Tudo que é de graça gera ingratidão. Então, quando você paga por algo, você se compromete por algo. Então, você dá e você recebe. Gratuito, nós estamos aqui, ó. De forma gratuita tem as lives, tem várias outras coisas que são de forma gratuita. Mas a imersão Desvendar, ela vai ser cobrada sim para que você tenha o seu comprometimento com aquilo que você vai receber. Então, você dá e você recebe. Então, quando eu dou generosamente, eu recebo, porque é outra lei da abundância, né? A Tati, essa semana, participou de um processo e ela lembrou, né, da lei da abundância. Então, tudo que eu dou, tudo que eu entrego, eu recebo multiplicado, transbordado, atualizado. A palavra dele fala em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, você me abençoa e é abençoado 7 vezes mais através do conhecimento. Eu entrego o conhecimento de uma forma, né, também aí de um valor acessível para vocês e também sou abençoada com isso. Então é por isso que vai ser cobrado, combinado? Então tudo que vocês forem fazer, que vocês forem pagar, pagam com generosidade, pagam com gratidão, pagam abençoando, sabe? Para que aquilo volte para vocês multiplicado. Seja um serviço, seja um trabalho, seja um imposto, né? Pague seus impostos, pague seus compromissos com gratidão e abençoando e que aquilo volte para você multiplicado 7 vezes mais, né? É uma oração. Então declare isso para vocês, tudo que vai volta para mim multiplicado, transbordado, sacudido e transbordante. Faça essa afirmação para vocês na vida de vocês, vocês vão ver como que muitas coisas vão melhorar. Então, os métodos de orações orientais e ocidentais são diferentes. Olha como que é interessante, né? É importante a gente entender isso, que os orientais e os ocidentais oram de forma diferente. Então, é a cultura, a língua, a crença, tem maneiras diferentes de orar, para que você possa entender que não tem uma forma certa e uma forma errada. Nós temos muito uma tendência de julgar que Deus ele tem pensamento como ser humano, né? O ser humano que tem exclusão, julgamento, separação e todas essas mediocridades que nós temos na nossa natureza humana, a partir do momento que nós experimentamos o pecado, nós tivemos essa parte separada de Deus e nós tomamos essa forma humana. Então o humano ele tem separação de como ora ou de como deixa de orar. Deus não, Deus ele recebe a nossa oração porque ele fala, eu quero que vocês me busquem e me busquem de todo o coração, que me busquem em espírito e em verdade. Então Deus só quer que você o busque em espírito e em verdade. Então vamos olhar aqui como que são os métodos diferentes de oração. O método de oração oriental ensina que o relaxamento e o controle do corpo e a limpeza dos pensamentos e emoções, a respiração profunda seguida pela busca do eu interior e pela prática da concentração, meditação e união com o seu próprio divino são os passos para a oração que devem ser inicialmente implementados. Então, somente em uma fase avançada do desenvolvimento de oração, após a pessoa ter dominado todas essas fases, ela terá a capacidade de manifestar coisas ou de realizar imediatamente qualquer um dos seus desejos. Os métodos de Jesus eram justamente o contrário. Peça, procure, busque e os resultados virão. Ele constantemente orava e manifestava imediatamente os resultados de cura e prosperidade para os seus seguidores de qualquer forma. Ele ainda enfatiza a necessidade de orar por bênçãos espirituais. De certa forma, ambas as visões estão corretas. Parece normais que os orientais, com seus desapegos das coisas e a matéria e os seus passos lentos, colocariam mais ênfase no desenvolvimento de fases profundas de oração inicial. Além disso, muitos iniciantes na oração achariam essas iniciações complicadas. Certamente, se alguém estivesse me informando anos atrás, quando eu comecei minha busca pelo poder da oração, eu teria que aprender a relaxar,
controlar meu corpo, limpar meus pensamentos e respirar corretamente, controlar meus pensamentos e aprender a me concentrar, meditar e praticar o silêncio antes de minhas orações respondidas, eu teria dito: esqueça. Os métodos de Jesus para mostrar às pessoas como orar e manifestar poderes ou receber resultados externos e imediatos é geralmente o modo mais aceitável para convencer qualquer pessoa a orar. Talvez Jesus soubesse que uma vez que a pessoa recebe coisas através da oração, ou uma vez que uma pessoa é conhecida a orar, essa pessoa desperta para os poderes da oração que estão dentro de si, e que a fascinação cresce e ela deseja se aprofundar nos prazeres de concentração, meditação, do silêncio e da percepção. De qualquer forma, nossa mente materialista ocidental torna-se de certa forma convencida e mostra antes o poder da oração através de coisas, pessoas e eventos. Deste modo, os métodos de oração descritos na parte 1 começam como um acesso ocidental à oração, como receber resultados imediatos. Este capítulo descreve métodos de oração através dos quais você alcança Deus e através dos quais as suas orações têm influência benéfica sobre você, assim como sobre coisas, pessoas e eventos à medida que você aprende a orar, o relaxamento, a limpeza e a elevação. A parte 2 desse livro descreve métodos através dos quais Deus pode alcançar você em fases mais profundas da oração: concentração, meditação, silêncio e percepção. A oração de agradecimento e a oração grupal são também descritas como métodos espirituais para ter orações respondidas. Então, não existe, o certo e o errado. É claro que, como ele fala, se a gente falasse aqui, vamos fazer o relaxamento, respira, e todos esses processos, talvez as pessoas não começariam a orar. Então, às vezes você pode orar dirigindo, você pode orar lavando a sua louça, você pode orar se trocando, E conforme o tempo você vai orando, você vai se aprofundando nesse processo e vai tendo esse momento a sós com Deus. Porque a oração, ela tem que ser algo seguido de um processo de meditação. Então, o que é a meditação? Orar e meditar na palavra. Então, quando eu faço aqui, a gente fez aqui a leitura do livro, a gente trouxe várias consciências e agora é importante que vocês parem por um tempo, por um momento, para refletir como eu tenho orado, quais são as barreiras que eu preciso quebrar, quais são os comportamentos, as escolhas que eu tenho que fazer hoje para mudar a minha vida, para me nutrir, para edificar a minha vida. Eu contei aqui para vocês da experiência das crianças, que as crianças tiveram, como eu posso ter experiências com Deus, como eu posso atualizar esse momento na minha vida. Então é importante que você faça isso. Eu gosto muito daquele filme O Quarto de Guerra, aonde ela tem um local específico para fazer oração, aonde ela começa a observar as limpezas que ela precisa começar a fazer dentro do ambiente, dentro da vida dela. E aí ela usa todos os 5 sentidos, ela usa a leitura, ela usa a escrita, ela usa a verbalização, e ela retira um momento para ficar ali naquele lugar somente recebendo as consciências daquilo que ela trouxe. Então fica para você hoje esse momento de você olhar para dentro de você. E hoje eu vou trazer as orações que nós já fizemos desde o primeiro dia, para que você possa acessar isso para você. Então vamos lá para as afirmações de hoje. Enquanto eu vou fazendo as afirmações, feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos agora e que você vá batendo assim, no seu coração. Bem aqui no centro do seu peito tem uma glândula chamada glândula timo. Então essa glândula ela é responsável pelo nosso sistema imunológico e ela funciona só até nós atingirmos a puberdade, depois ela desliga. Então nós precisamos estimular essa glândula. Então você vai continuar dando batidinhas nessa glândula enquanto eu faço as afirmações. E você vai afirmando também na sua mente tudo que eu for declarando aqui, tá bom? Para que isso possa se tornar uma realidade para você. Quando você ativa essa glândula timo, você vai ativar o seu sistema imunológico. Você vai se sentir mais disposta, mais alegre, de peito aberto para receber os presentes que estão disponíveis para você hoje. Então, enquanto eu vou lendo, você vai ativando esse timo aí. Então, por mim mesma, não posso fazer isso, mas Cristo dentro de mim pode realizar milagres em minha mente, corpo, negócios aqui e agora. Só há uma única presença e poder na minha vida, a bondade do Deus onipotente.
Não há nada além de Deus. Eu vivo em movimento e tenho a minha existência em Deus, e Ele trabalha em mim para realizar a sua satisfação divina. Você não está impotente para clamar o seu benefício. Nada pode manter você na escravidão. Você é livre como a liberdade do seu espírito. Você clama agora livremente a sua cura. Ativa a cura agora dentro do seu interior. A mente infinita é a minha fonte real e eu sou ilimitado porque Deus é ilimitado. Eu sou o Espírito trabalhando com forças eficazes, poderosas e espirituais, e as demandas do meu espírito estão vindo a encontrar-me agora. Eu estou aberto e receptivo para as bênçãos de Deus em cada fase da minha vida. Eu estou aberto e receptivo agora para as bênçãos de Deus conforme elas se manifestam em cada fase da minha vida. Eu estou aberto e receptivo agora para as bênçãos de Deus em cada fase da minha vida. A paz de Jesus Cristo está sendo derramada agora sobre mim e eu estou relaxada mental e corporalmente. Assim é, assim está feito, corpo atualiza, corpo atualiza, corpo atualiza. Então essas são as afirmações que nós lemos desde o primeiro dia. Para você que não acessou, que está chegando agora, vem para o Clube do Livro, expande comigo. Nós estamos fazendo a leitura desse livro chamado As Leis Dinâmicas da Oração. Aqui hoje existe uma ciência que fala sobre a neuroteologia, sobre o ponto de Deus no nosso cérebro, a importância da oração, os benefícios da oração nos nossos corpos físico, mental e espiritual. E eu estou muito feliz e grata por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho desses conhecimentos, que vocês possam estar sendo ativados e expandidos para todos os lados, direções, para a profundidade, para as alturas, para a largura, e que vocês possam expandir e acessar as infinitas possibilidades que estão disponíveis para vocês, que vocês ainda não perceberam. Que mágicas, milagres, mistérios estão disponíveis para você no dia de hoje e que você possa se abrir para receber tudo isso com total facilidade, alegria e glória. E gratidão, ative aqui em você essa verdade de hoje. Fala, eu ativo, eu recebo, eu aceito, que tudo vem com facilidade, alegria e glória. Compartilhe essa live com mais pessoas para que isso possa trazer consciência, leveza e possibilidades no mundo, para que nós possamos estar mais alegres, felizes e de peitos abertos para receber algo novo. Gratidão, que vocês tenham uma semana cheia, abençoada, feliz, próspera, e que vocês possam orar mais, que a oração venha a ser um hábito profundo e verdadeiro na vida de vocês. Que ela não venha a ser a última ferramenta, mas que ela venha a ser a primeira ferramenta. Logo ao abrir os teus olhos, você possa fazer afirmações, você possa abençoar o seu dia, para que você possa receber antes e não depois. Gratidão, Su, gratidão, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Ana, Jaque, um beijo. Uma semana cheia de alegrias e de bênçãos. Até amanhã, às 7 da manhã.